Olá, amigos da CMS, eu sou Elaine Cortez, diretora da CMS. Eu estou aqui hoje no Data Lab do Serasa, da Serasa Experian. Vou falar com o Marcelo Pimenta, que é o diretor do Data Lab da Serasa. E a gente está aqui num ambiente que é relativamente novo e completamente diferente do que a gente poderia prever que seria a Serasa. E eu queria começar a terceira edição do Open to Talk, justamente perguntando para você, Marcelo, por que esse espaço aqui? O que que é isso? Por que que a gente está aqui em cima de um trailer conversando? E o que que isso impacta para o que a Serasa tem como hoje modelo de negócio? Olha, é legal que você gostou, era exatamente o tipo de impacto que nós gostaríamos de provocar nas pessoas, né? Em geral, se tem uma imagem da Serasa que foi construída ao longo dos últimos 50 anos, né, como uma empresa bastante tradicional. Na verdade, a gente vem se transformando ao longo dos anos e quando a gente constrói um espaço como esse, com os elementos que tem aqui, a gente está passando uma mensagem muito clara, né, para as novas gerações que aqui também é um espaço sexy, atrativo, Sim. com muita Moderno. criatividade, moderno e que elas podem vir para cá e, na verdade, são muitos atributos que a empresa tem e o espaço é um deles, né? Claro, com certeza. Na verdade, falando um pouquinho do histórico da Serasa, você falou aí de 50 anos de história, e a gente tem uma ideia, pelo menos do consumidor final, né? De que a Serasa significa, é igual a estar na lista de negativado, ou estar num momento difícil da vida do consumidor. E eu acho que ao longo do tempo a Serasa vem tentando modificar essa imagem, principalmente em relação à sua relação direta com o consumidor. Como é que tem sido isso? Como é que tem sido essa construção dessa nova imagem, dessa nova relação da Serasa com o consumidor? Sempre houve essa confusão, né? Assim, a Serasa nunca colocou o nome de ninguém numa lista suja, mas ela é uma empresa que monitora o comportamento e a saúde econômica do mercado de maneira geral. Então, Sim. dívidas que estão em abertos, em geral, ela é a centralizadora dessa informação. O que nós temos feito, e isso ficou forte nos últimos anos, é ter um relacionamento cada vez mais forte com o consumidor, tanto do ponto de vista de educação financeira, dando para ele instrumentos para conhecer o que é o crédito, como é que você pode ter crédito consciente, como você pode consultar suas informações, como é que você pode fazer planejamento financeiro, sair de dívidas, que é muito importante, eventualmente também fazer investimentos e se preparar uma poupança futura. Então, a gente tem lançado uma série de produtos, tanto para ajudar a pessoa a conhecer as suas dívidas e a sair dessa situação, quanto também para que consiga entender seu score, a sua capacidade de crédito, como é que ela consegue construir uma reputação para conseguir mais crédito no mercado. Isso entre outros serviços, como, por exemplo, oferecer proteção para, hoje, cada vez mais no mundo digital, as pessoas precisam de proteção no meio digital, então é uma das vertentes fortes que nós temos aqui. Também trabalhamos marketing digital, trabalhamos uma série de outras iniciativas que visa principalmente criar insights, criar informação, tanto para consumidor quanto para que as empresas possam consumir. E como que o Data Lab se enquadra nisso tudo, nesse novo modelo? Porque aqui é um espaço, inclusive, por que que ele está fora, né? Desse espaço da área de negócio, porque a Serasa tem outras unidades, né? E por que que esse espaço é isolado? E no que ele impacta hoje justamente nessa nova performance de mercado da Serasa? Que a gente entende que, obviamente, ela foi vinculada ao ciclo de crédito durante muitos anos. Hoje é justamente essa, talvez, a minha pergunta principal. Qual o papel do crédito hoje, do ciclo de crédito dentro do core business da Serasa Experian? Ela continua sendo o coração e o principal negócio ou não? Ela está aberta agora a outras possibilidades dentro de outros negócios como tecnologia, dados que orbitam essa nova geração da era digital, digamos? O crédito já foi 100% do negócio da Serasa. Nos últimos anos isso tem mudado, ainda tem uma participação relevante. Mesmo essa participação relevante, ela tem mudado, né? Assim, os instrumentos, os meios tecnológicos pelos quais nós expomos os serviços e os produtos são completamente diferentes do que 10 anos atrás. Então, a gente tem criado novos produtos e serviços, principalmente tentando construir conexões, serviços
digitais para que a gente tenha uma capacidade de, principalmente, de atingir o maior número de pessoas e empresas possíveis, né? A questão de você construir um laboratório e esse laboratório está fora do core business, fisicamente fora, é por uma questão de construção de uma identidade separada, de uma cultura em separado. Principalmente nós que construímos, trabalhamos com tecnologia, trabalhamos com ciências de dados, nós vivemos uma subcultura, né? E essa subcultura tem valores que... É uma tribo, né? É uma tribo, e é mesmo. Ela é um pouco diferente, ela é um pouco descolada dos negócios do dia a dia. O primeiro ponto negócios do dia a dia, em qualquer empresa, ela tem que entregar um resultado a cada 3 meses. Assim, faz parte e é esperado que ela a cada 3 meses entregue um resultado. Quando você tem uma área de pesquisa e desenvolvimento aplicado, a gente se dá o direito de tentar enxergar 18, 24, 36 meses à frente. Então, para isso, a gente precisa experimentar. Assim, a pressão do trimestre não pode ser a pressão para a criação de um novo produto e serviço. Aqui é o lugar de errar? Aqui é o lugar de errar e principalmente de aprender, né? Assim, os erros eles servem para aprender. Então, muitas vezes a gente coloca um produto no mercado, a gente tem uma série de suposições sobre como esse produto vai se comportar e as pessoas vão recebê-lo, e ela é errada. Então, se a gente consegue aprender isso muito rápido, num custo baixo, a gente tem a oportunidade de refazer esse produto, reconstruir o produto e colocá-lo novamente, né? Até chegar a um ponto que a gente decide se é um produto vencedor e aí escalar ele para virar um item do portfólio da Serasa, ou se abandona aquela ideia naquele momento. Claro que toda a produção de conhecimento ela fica guardada para uma utilização numa próxima oportunidade. E o que se faz exatamente aqui e quantas pessoas trabalham no Data Lab? Hoje são 20 pessoas que fazem parte do laboratório. O Lab em si, ele trabalha com cerca de 40, 44 pessoas, porque nós temos projetos aqui, então tem times da Serasa que ficam dentro do laboratório, tem times de parceiros também que constroem uma parte das soluções, então são em torno de 40, 44 pessoas que estão aqui. O que nós fazemos principalmente é entender como é que os novos tipos de dados vão possibilitar com que a gente troque um serviço atual por um meio muito mais eficiente. Vou te dar um exemplo. Tradicionalmente, para você construir reputações de crédito, você poder gerar um score, você precisava de informações do emprego da pessoa, do salário dela, onde ela vivia, quais são os históricos de pagamentos anteriores. Só que 40% da população brasileira não tem essas informações. Movimentam 162 bilhões de dólares no mercado e não na informalidade. Exato. Então, nós nos propusemos a construir uma aplicação onde nós pudéssemos fazer uma avaliação de crédito e capacidade de pagamento dessas pessoas sem essas informações tradicionais. Então, isso é uma maneira excelente, fantástica de você expandir a nossa atuação com tipos de dados completamente diferentes daqueles tradicionais e abrir as portas para 40% da população brasileira ter acesso a créditos e serviços financeiros. E falando de dados em si, porque a gente ouve tanto, quer dizer, há anos a gente está falando sobre o poder dos dados e o impacto disso sobre os negócios e para a própria população, né? O que se pode até hoje fazer com os dados e aonde a gente pode chegar com eles, né? Porque qual é a aplicabilidade hoje real que você tenha, fora, obviamente, as experiências, e aquilo que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar em algumas áreas, como, por exemplo, você está falando de marketing, de vendas, da possibilidade de você tomar decisões mais precisas com base nesses dados que você falou que não são exatamente estruturados, são os dados não estruturados, né? Até onde você pode chegar com isso? Assim, eu acho que aqui a criatividade, a capacidade de processamento é o limite. Tá? Então, eu posso dizer para você, desde atividades muito tradicionais, como, por exemplo, abrir um novo ponto de venda. Hoje, por exemplo, e isso aqui está um pouco representado no mural que está aqui atrás da gente, se você estudar fluxos populacionais, você consegue perceber nuvens de capacidade de pagamento e de crédito se movimentando pela cidade ao longo do dia. Então, digamos que você tenha um determinado negócio que é na esquina da Ipiranga com São João, e você queira saber qual é o outro ponto na cidade onde tem o mesmo fluxo populacional
com um menor nível de competição, com menos concorrentes. Hoje você tem aplicações que conseguem responder isso daí. Então tem aplicações que foram inclusive desenvolvidas aqui no laboratório, em parceria com as áreas de negócio da Serasa, onde a gente provê para os nossos clientes a capacidade de conseguir analisar cidades inteiras para ver qual é o melhor ponto de venda. Por meio de geolocalização? Por meio de geolocalização e atividade econômica. A gente pode, por exemplo, utilizar imagens e processamento de imagens para avaliar crédito agrícola. Então, por exemplo, saber se uma determinada fazenda está tendo algum tipo de problema de invasão numa área protegida, se o crédito que ela tomou para um determinado tipo de grão é o grão que está sendo plantado ou não, fazer uma previsão futura se daqui a 3, 4 meses a performance daquela plantação vai ser a performance esperada, ou se vai ser maior ou menor. Então, a gente tem uma capacidade incrível de processamento e que abre mão de você ter um agente, uma pessoa num local muito afastado, que muitas vezes um agricultor não conseguiria o crédito porque não conseguiria provar, né, a questão da regularidade da fazenda dele, e a gente faz isso por imagens. Então, é difícil você prever e dar algum tipo de limite, porque realmente a capacidade de processamento desses dados e criatividade é que é o limitante nos serviços que a gente pode criar. Se você tivesse que dar uma porcentagem hoje do que se usa em relação a dados e até onde a gente pode chegar, a gente está no quê? 1%. Jura? 1%. 1%. Olha só. 1%. Ainda a maior parte dos dados que são coletados hoje, eles são descartados. Né? Existe muita tecnologia... Ou não analisados, guardados e não analisados. Né? Exato. A gente costuma usar uma figura aqui que é o seguinte: se o seu problema é tomar água, você não precisa armazenar toda a água do planeta. 70% da Terra é água. O problema é que ela está em forma de água salina, é água salgada. Só 3% de toda a água disponível é potável, 1,5% está nos polos. Então, se você precisa de água potável, você tem que se preocupar com 1,5% da massa do planeta, e não dos 70% que existe. Isso é só para... assim, guardar dados também depende da finalidade para que você está fazendo. Né? Então, tem que ter esse cuidado toda vez que você vai iniciar um projeto, vai criar um desenvolvimento novo, saber exatamente o que você está buscando. E a gente estava falando, Marcelo, dessa questão dos dados como base essencial, e aí vem em 2020 a nossa famosa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? O que você entende pela LGPD em termos de negócio, né, de impacto para o negócio? Ela é, de fato, importante porque ela tem uma questão de proteção, é um avanço na proteção, ou você entende ser um pouco de retrocesso em relação à evolução de uma geração que, no final das contas, não liga tanto e acaba trocando a confidencialidade dos dados pelo fato de benefícios de usar determinado produto ou serviço? O que você entende que a LGPD impacta nisso? Como negócio, é uma tremenda evolução, porque ela agora deixa no mesmo patamar todas as empresas. O que acontecia até recentemente é que você tinha empresas muito zelosas com os dados dos seus consumidores e outras empresas nem tanto. Então, havia um comércio desregulado, completamente desregulado, de informações de consumidores. Então, primeiro, a lei vai deixar todo mundo no mesmo patamar. Isso é um avanço enorme. Do ponto de vista do consumidor, na minha opinião, o que vai acontecer é que agora o consumidor vai ter mais um incentivo para conhecer quais são as informações que ele tem, como é que o mercado utiliza as informações e, de certa forma, passar a gerenciar e a controlar a maneira com que empresas ou qualquer outra entidade utiliza seus dados. Então, é muito positivo. Existe, inclusive, toda uma linha de negócio chamada dados, são os dados pessoais as a service, né? Onde são empresas que já estão sendo criadas, cujo modelo de negócio é oferecer proteção para o consumidor, dar ciência para onde a informação dele está sendo utilizada e, de alguma forma, até monetizar ou compartilhar o dinheiro, a remuneração criada pelo uso dessas informações. Claro, porque se o dado é meu, eu posso vender. Exato. Ao invés de simplesmente ser roubado, digamos, nesse sentido. Exato. Então, dá uma transparência maior. Claro. Bacana. E outro ponto importante, acho que esse ano foi um marco, foi a questão do cadastro positivo num novo modelo que surgiu. Na verdade, o cadastro positivo a gente está falando há muito tempo sobre ele, mas esse ano foi importante o fato dele ter se tornado compulsório, né?
Então, essa é uma questão bacana para o consumidor, mas você acha que a gente está pronto para esse modelo de cadastro positivo por uma questão de cultura? É um processo de aculturamento muito grande, de você tirar o medo das pessoas de que o dado dela esteja lá financeiro, o histórico dela, nem que seja para benefício próprio. E, num segundo momento, as instituições financeiras estão prontas para reverter esse cadastro em benefícios para as pessoas? Tá, são algumas perguntas, Tá. vamos tentar separar aqui. Do ponto de vista do consumidor, o consumidor também sempre pode abrir mão de ter as suas informações compartilhadas. O ponto é que, novamente, a gente vai ter muito benefício. Se estima que cerca de 80% das pessoas, dos consumidores de maneira geral, vão ter um benefício com a entrada do cadastro positivo. Seja porque elas não tinham nenhum histórico, né, de pagamento, então por isso não tinha acesso a crédito ou a boas taxas de juros, ou seja porque ela vai ter, as instituições vão ter mais informações sobre ela e vão poder avaliar melhor o grau de endividamento ou o quanto essa pessoa pode se endividar. Então, de maneira geral, a gente enxerga que é positivo. Além disso, vai criar uma cultura. Veja que são várias etapas, principalmente do ponto de vista regulatório, que nós estamos vivendo. Então, você tem a lei de proteção de dados, que vai fazer com que as pessoas tenham mais consciência. Dentro desse conjunto de dados, tem um negócio chamado cadastro positivo. O cadastro positivo vai fazer com que o mercado tenha mais informação sobre pessoas e que as pessoas também aprendam a utilizar essas informações em benefício próprio. Então, algo que a gente vê em mercados bem estabelecidos, Alemanha, nos Estados Unidos, onde as pessoas cuidam do seu score, entendem seu score, sabem o que precisam fazer para melhorar o seu score, é o tipo de educação e visão que a gente crê que vai acontecer aqui no Brasil nos próximos anos. As pessoas vão se educar a utilizar isso em benefício próprio. E do outro lado, você acha que as instituições financeiras vão, de fato, abrir mão um pouco dessa... Porque o risco traz lucro, de certa forma, né? Porque, às vezes, o mal pagador paga pelo bom pagador, né? Sim. O bom pagador paga pelo mal Pelo mal pagador. pagador. Mas, e você acha que da outra ponta isso vai se reverter realmente em benefícios, em menos juros, por exemplo? Essa é uma expectativa que nós temos. É claro que isso é uma decisão de cada instituição, mas nós vivemos num mercado aberto de livre concorrência, onde aqueles que queiram ser mais ousados, eu não vou falar tomar risco, porque risco é algo que a gente pode mitigar, ainda mais que a gente vai ter mais informações. Mas sim, eu acredito que assim como existem várias fintechs e novos bancos que estão oferecendo novas maneiras de relacionamento com o consumidor, vai ser mais uma capacidade que eles vão ter de conseguir dar taxas diferenciadas conforme o seu grau de risco. Com certeza. Falando um pouco da experiência do consumidor, eu acho que é um dos pontos mais falados hoje em dia para qualquer empresa, é tratar a experiência do consumidor como parte da estratégia do negócio em si. E as fintechs, startups vieram aí para dar uma mexida, uma sacudida no mercado para falar, eu tomo conta desse gap que você está deixando escapar. Como que você entende isso numa entidade com 50 anos de existência e tentando se renovar nesse momento e frente a uma mudança e um monte de concorrência aí no mercado vindo desses novos players? Consumidor é o rei e ele tem que ser tratado dessa forma. Os meios que nós vamos utilizar é dar mais transparência, dar recursos, conseguir ter uma comunicação simples e que as pessoas consigam entender que a Serasa é um meio pelas quais elas podem confiar para que ela tenha seus dados protegidos, para que ela tenha boas informações financeiras. Nosso CIO aqui costuma dizer, olha, anos atrás as pessoas não queriam ter o nome na Serasa, agora o que nós temos que construir é o desejo que as pessoas tenham de ter o nome na Serasa, porque sabem que na Serasa terão suas informações protegidas, regulamentadas, vai ter educação financeira, vai ter serviços de recuperação, serviços para crescimento e novos negócios. É um baita desafio, hein? Tremendo desafio, é um tremendo desafio. Uma mudança de cultura grande, sim, né? Sim, e é com esse tipo de interno, cenário né? que a gente cria, né? Assim, e motiva a gente a construir um lugar como esse e a buscar novos produtos e serviços. Legal. Você que é o homem da tecnologia, se você puder apontar 5 tendências
que todas as áreas de negócio de algumas dessas empresas, especialmente do segmento financeiro, têm que ficar atentas? O que você aponta como as 5 principais tendências que não podem escapar das estratégias das empresas do segmento financeiro hoje? Ó, eu vou citar algumas porque falar nomes de 5 tecnologias pode não impactar muito. Então, vou tentar resumidamente falar no que eu acredito que vai ser o modelo vencedor nos próximos 3 anos. Tá? Primeiro, inteligência artificial. Inteligência artificial vai ser como energia elétrica, vai ser como internet. As pessoas, empresas e negócios vão ser totalmente dependentes disso. Então, meios de você conseguir aplicar a inteligência artificial em cada etapa do seu processo, seja para aumento de eficiência interna, seja para conhecimento do consumidor, seja para negociação, vai ser fundamental. E aí, dentro de inteligência artificial, tem vários sub-reinos, subtópicos, categorias. Desde você construir ferramentas que a gente chama de auto-machine learning, sim, são ferramentas que você não precisa de um cientista de dados modelando e que ela mesmo consegue selecionar qual é a melhor otimização para um determinado problema, passando o que a gente chama de computação seamless, né, que os devices, os N devices que nós temos vão se conversar entre si, vão continuar dando uma experiência de uso, até modelos de decisão e assistentes pessoais. Então, imagina que o seu assistente pessoal pode estar agora o tempo todo conversando com outros assistentes de serviços, tentando achar o melhor restaurante para você hoje à noite, por exemplo. Claro. Né? É esse tipo de cenário que a gente tem. Um segundo cenário é um cenário de experiência do consumidor, que deve acontecer, principalmente, a gente deve começar a ver nas lojas e principalmente nos lugares de entretenimento, que é uma linha que até recentemente estava restrita à realidade virtual e à realidade aumentada, mas que, graças aos novos devices, às novas tecnologias, ela vai estar presente na vida de todos aqui, que é o que a gente chama de realidade estendida, né, onde você pode ter informações em tempo real, conforme você vai consumindo o serviço. Então, durante essa entrevista, por exemplo, eu posso estar com um óculos ou eu posso estar com uma prancheta aqui que está interpretando a minha fala, aqui, as minhas respostas, está dando sugestões, está dando configuração. Assim, são meios que a gente vai ter que vão automatizar a maneira com que a gente faz negócio e a maneira com que a gente se relaciona. O terceiro ponto, e aí eu vou ficar nessas 3, eu acho que existe uma promessa de modelos que a gente chama de ledgers distribuídos, né? Onde o blockchain é muito conhecido e há 5 anos acho que todos citam como uma promessa. E não citam como uma promessa à toa. É que o conceito de você ter informação distribuída sem um grande repositório, né? Ou uma marca, ou um lugar que controle essas informações, ela está totalmente alinhada com o mundo que a gente está falando agora. Mais transparência, né, controle das informações, sem um ente agregador único, com informação distribuída e fragmentada. Então, a gente acredita que o modelo tecnológico para isso são esses ledgers distribuídos, mas que a gente ainda não conseguiu criar um modelo de negócio vencedor para ele. Uma aplicabilidade direta. Direta, sim. Tem vários potenciais, tem muitos potenciais. Eu acredito que nos próximos 2, 3 anos a gente vai estar próximo de ver isso. Existem algumas iniciativas relacionadas ainda à moeda digital, como o Libra do Facebook e outras moedas digitais que estão surgindo, mas como distribuição da informação e autenticação dessa informação, parece que intuitivamente é forte. Né, você ter aplicações para o consumidor, onde o consumidor tem um token e ele autoriza o uso dessas informações em determinadas situações. Vou ficar nessas aí. Bom, já é bastante coisa, né? Já é bastante desafio pela frente. Falando em desafio, eu vou só terminar agora a nossa entrevista, mas eu não podia deixar de falar sobre... Nós vamos fazer 15 anos esse ano no Brasil. Nós temos aí nos dias 23 e 24 de outubro o CMS Business Revolution 2019 e a gente tem uma missão pela frente de tentar fazer o que vocês estão fazendo aqui em 2 dias, que é tentar mostrar a importância de algumas temáticas que são fundamentais para as pessoas ficarem de olho nos próximos anos e, obviamente, tentar desromper um pouco o pensamento. Eu queria que se você pudesse
nos ajudar nisso, porque a Serasa tem 15 anos, está com a gente, inclusive, nesse processo. Então, a gente evoluiu juntos, a gente está debutando juntos. E eu queria que você chamasse as pessoas e convocasse, porque vocês vão estar lá. Então, eu acho legal se você pudesse convocar o nosso público para mostrar essa evolução de 15 anos juntos. Olha, eu acho que o principal convite para que para que todos vocês possam ir, a gente está vivendo num mundo com mudanças cada vez mais rápidas, né? A taxa de mudança está cada vez maior. Então, poder escutar, dividir, conversar, ter o networking com as pessoas que estão vivendo esses desafios de negócio, estão superando esses desafios de negócio, ele é fundamental. A única coisa que a gente falou há pouco de inteligência artificial. Inteligência artificial ainda não consegue fazer e vai demorar um tempinho para fazer, são duas coisas. Uma é criatividade e o segundo networking, no sentido de aprender com a experiência do outro por meio de relacionamento ou porque está trabalhando em conjunto. Então, aproveitar um evento como esse, onde a gente traz as dores do mercado, mas também algumas iniciativas e soluções, é o lugar ideal para isso. Bacana. Eu sempre falo que no mundo digital estar presente é sempre importante, né? Então eu convoco também vocês para estarem lá nos dias 23 e 24 de outubro, no Promagna em São Paulo. Eu vou me despedindo aqui dessa simpatia e vocês fiquem com o próximo Open to Talk. Eu volto com vocês depois. Obrigada. Tchau, tchau.